queridos! Boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia para aqueles que estão em outro horário, boa tarde para aqueles que estão aqui no meio do dia. Esta live é uma live que está sendo gravada, né? Não são aquelas quatro lives da série gravadas por uma interferência que nós tivemos aí na plataforma, né? Mas eu não estou triste por ter acontecido dessa forma, porque todos os convidados, todas as pessoas que estavam agendadas, toparam fazer as lives gravadas, e nós vamos estar colocando na semana. Então, para aqueles que chegaram até aqui, que sabem do trabalho que a gente tem de falar sobre as verdades, né, que às vezes a plataforma bloqueia a gente não pode comentar sobre alguns assuntos, eu tenho certeza cada vez mais de que eu estou fazendo a coisa certa, né? Vocês que me acompanham aqui há mais de 3 anos, então foi um processo que eu acabei descobrindo por ser algo que fazia parte de mim, né? Então, quando a gente se incomoda por alguma coisa que não está sendo muito clara, a gente precisa trazer aí para que a gente possa movimentar essa energia. Então, essa energia que nós temos aqui é uma energia que nós estamos aguardando, aí esse portal, né, esse flash solar, essa energia do Saint-Germain, dos mestres ascensos, que estão sempre perto de nós, e que também vão estar ajudando na transição planetária. Vocês sabem aí que nós estamos com mais de 200 vídeos, né? Espero que todos estejam aí buscando as informações que são lá de 1 ano atrás, 2 anos atrás, tem muita informação bacana, muitos palestrantes que passaram por aqui, muitos escritores, né? E hoje nós estamos trazendo uma pessoa que faz parte aí também do grupo de amigos da nossa querida Ana Sharp, que sempre está aqui em todos os momentos, ela sempre que pode, ela está aqui com a gente. Então, um beijo para a Ana, que eu sei que ela está vendo essa live com certeza, tá? Então, hoje nós estamos num grupo de amigos, hoje eu também estou mandando aí um beijo para o nosso querido Maluz. Logo, logo ele vai estar aqui conosco. Para quem lembra, né, desse anel aqui, né, que ele fez para mim, exclusivo para mim, né, num grupo de 8 pessoas, fui eu que fui a escolhida dele passar. Então, importante. Então, gente, com todo carinho, hoje pela primeira vez, eu quero que ela conte um pouquinho da história dela, de como que ela se transformou aí numa terapeuta holística neste mundo de transição planetária. Então, eu quero que ela venha passando para vocês informações e que todos sigam o canal dela no Instagram e no YouTube. Vamos ver aí muita coisa bacana, tá? Então, com vocês hoje, a nossa querida, que eu já sigo há muito tempo, tá, gente? A Meire Yamaguchi. Cadê você? Oiê, tudo bom? Seja bem-vinda! Muito obrigada, Ana Maria, Alto pelo astral! convite. Muito obrigada pelo convite, eu estou aqui, juntos nesse grande círculo. Oi, querida Ana, oi, Marluz, meus caros amigos, a Cissa também já veio aqui, tantos outros, né? Estamos, na verdade, materializando esse círculo de pessoas que, com certeza, nós já combinamos muito tempo antes de vir aqui para a Terra, né? De nos encontrarmos, manifestarmos essa força aqui e trazer, poder também manifestar esse grande plano que está correndo aí por detrás, né? E que agora está vindo cada vez mais claramente na frente do cenário. Sim, um beijo também, não posso esquecer para esse círculo que se formou mais recente, que eu tenho aí outras pessoas muito fortes também, mas esse círculo com o Henrique Gasparetti e com o Pava, que também são os queridos, e também estão aí nessa luta de mostrar para as pessoas que nós estamos chegando e conseguindo superar obstáculos na transição planetária. É isso que é importante, né? A gente sabe das histórias que a Meire vem contando no seu canal, né, das experiências que ela vem tendo, né, e que são muito importantes para todos entenderem que faz parte do processo. Tudo está certo, da maneira que está indo, mas eu queria que você me contasse como foi esse despertar teu, Meire. Na verdade, não houve despertar, eu já nasci desperta.
né, numa família já totalmente aberta. Eu me lembro, assim, eu com 7 anos, a primeira coisa, uma das primeiras memórias que eu tenho, era minha mãe me mostrando a capa da revista Manchete da época, ou Planeta, não lembro qual que era, com a imagem do Santo Sudário de Turino. Quando foi feito, em 1978, se não me engano, foi feito um encontro, e eles estavam estudando aquela imagem, eu não sabia na época, mas se tornou algo muito importante, né? Eu me tornei uma estudiosa do Santo Sudário para compreender o despertar do corpo arco-íris e o processo da ressurreição, que foi o que eu escrevi depois no meu livro, O Fim do Karma. Né? Onde que nós vamos chegar? E nós vamos chegar naquilo que o Santo Sudário mostrou. Mas desde criança, a gente sempre teve várias conversas, eu já passei eu fiz as contas, cerca de 18 correntes espirituais nessa vida, né, um pouco assim como despertar, um dos últimos que eu me aprofundei, que eu caí assim, né, nisso, nos estudos, foi o Espiritismo e o Budismo, mas eu já fui até mórmon durante 2 anos, né, assim, minha mãe, a gente chegou em São Paulo e não tinha igreja para ir, minha mãe fazia questão que a gente participasse de uma igreja, aí apareceram 2 rapazes muito simpáticos, missionários, e convidaram a gente para ir nessa igreja, e a minha mãe mandou, nem sabendo o que era, e dessa forma eu participei durante 2 anos dos Mormons, para você ter ideia, né? Isso é bem interessante. Mas que bom que você teve essa abertura e experiência, né, de poder transitar, né, por isso. Exatamente, aí eu também estudei numa escola antroposófica, então eu fiz a primeira comunhão, a confirmação que a gente chama também ali na comunidade dos cristãos antroposófico, e desde os 10 anos eu participo de cerimoniais da Ponte para a Liberdade para os mestres ascensionados, na mesma época a gente também participava do Rosa Cruz, então assim, sempre andando em todos os meios, né, e com 7 anos eu vi uma vez a minha irmã envolta numa aura magnífica, uma agenda, e aí eu fui perguntar para a mamãe, assim, nossa mãe, eu vi uma cor assim, uma luz em volta da Nise, e elas assim, Meire, isso não é nada, isso é aura. Então, na nossa família sempre foi assim, muito natural, né? Mas eu sempre soube que meu caminho era esse trabalho, assim, em ajudar as pessoas, eu era daquela pessoa, assim, que todo mundo que sentava ficava fazendo terapia comigo, a gente conversava horas e horas, então isso já vinha de uma maneira natural, mas antes de eu realmente querer aceitar esse caminho, assim, demorou bastante tempo, eu só fui aceitar que era esse caminho com 23 anos, antes disso eu já tinha morado 1 ano fora, na Itália, na Alemanha, né, assim, de mochileira um pouco, trabalhando durante 1 ano, com 20 anos, tinha feito teatro, entrei em jornalismo, eu estava realmente em outras vibes, mas aí eu tive que aceitar pela força das coisas e entrei em medicina na Federal do Paraná, e fiz durante 4 anos, mas nisso eu conheci um namorado na Tailândia, no Nepal, né, numa viagem que era Tailândia, Nepal e Índia, e no final eu deixei o curso de medicina, depois de ter feito cerca de 2 anos e meio, que eram 4 anos, mas eu tinha feito 2 anos e meio, mas fiz todo estudo básico, tudo, e fui morar na França, e lá aí eu me encontrei, e estudei a naturopatia, e a psicologia. Mas nesse ínterim eu conheci o meu marido na época, e a gente foi morar em Zurique, e eu passei 20 anos em Zurique, e foi ali que eu trabalhei nessa área de terapia holística, e me especializei principalmente no trabalho. Para mim, assim, não era a técnica, era o campo no qual eu ia trabalhar, e o campo que eu escolhi, que eu trabalhei desde sempre, foi cura das feridas emocionais. E para isso eu aplicava a EFT, e depois eu comecei a aplicar muito a regressão, hipnose regressiva. E hoje em dia o que eu faço, escrevi 2 livros, um sobre desenvolvimento da intuição, que é o GPS espiritual, Guia do Usuário Intuitivo, como você desenvolver a tua intuição, como você utilizar isso de uma maneira prática para resolver seus problemas, encontrar as coisas que você necessita, fazer as escolhas, curar as suas feridas emocionais, e também de ter essa comunicação mais direta com o teu ser superior, cura de doenças, tudo através desse contato, que é a tua intuição, que é o teu ser superior, que fala com você através da tua intuição e que te dá todos os caminhos necessários, né? Todas as orientações
necessárias. E depois eu escrevi o livro O Fim do Karma, que é um romance, e são 3 processos de iluminação, um através da ciência, o outro que é o estudo do Santo Sudário, onde que a gente compreende esse processo da iluminação através do estudo do Santo Sudário, que é extremamente científico e muito, muito profundo, né, onde que a gente compreende os fenômenos quânticos e de transmutação que ocorreu em Jesus. E como ele dizia, né, o que eu faço, vocês farão em maior número e ainda mais. E então, ele mostra, através dessa fotografia do momento da ressurreição, também as nossas capacidades. E tem também a história, são 3 histórias intrincadas, né? A história de um lama e o processo dele, de vidas e vidas, nesse processo também que o desperta do corpo arco-íris, e também uma artista brasileira que tem um câncer e através do seu próprio processo de autocura e autodescobrimento, ela também vai encontrar esse caminho da iluminação. É um pouco isso. E aí, depois eu voltei para o Brasil, né? Hã? Só um pouquinho, né, que você fez. Só um pouquinho, imagina. E aí eu morei 25 anos fora, né, e aí, ano retrasado, eu voltei aqui para o Brasil para fazer meu trabalho mais em loco, e realmente eles me mandaram, meus guias espirituais falaram que agora meu trabalho era no Brasil, então há cerca de 2 anos e meio que eu já vim aqui para o Brasil. E aqui eu fundei um curso, né, que é o chamado Avatares da Cura, que eu vou explicar um pouco mais tarde, com mais detalhes. Então, eu estou agora realmente me focalizando mais na criação de vários projetos, mas todos eles em direção à cura das feridas emocionais. E o carro-chefe agora é o curso Avatares da Cura, onde eu ensino a pessoa a encontrar um olhar terapêutico para consigo mesmo e se tornar seu próprio curador. Sim. Esse curso ele é dedicado às pessoas comuns ou ele é mais ligado aos terapeutas, às pessoas que estão lidando vamos dizer, em consultórios? Não, ele, assim, toda cura é uma autocura, portanto, ela não pode ser algo exclusivo de pessoas com formação. Ela tem que ser simples. Então, é um curso dedicado, eu dou muita informação, mas é um curso dedicado a todo mundo, a todas as pessoas, mas os terapeutas, eles ganham muito nisso, porque é através da sua própria cura que você ganha autoridade para poder também ajudar a curar o outro. Se você não penetra e não consegue superar os seus próprios, ou saber ver de uma maneira terapêutica a si mesmo, você vai parar no primeiro momento em que o teu cliente, o teu paciente, tiver também os seus limites. Então, todo o terapeuta, esse aqui é um curso de autocura, e isso serve para os terapeutas também, porque da maneira como eu trabalho com karma, eu trabalho com a transmutação das formas de pensamento, então são coisas muito mais profundas que não tem escola, não tem universidade que aborda, né, todo processos que a gente trabalha ali. Então, se você não leva em conta que seja o inconsciente coletivo, o inconsciente familiar, o teu próprio subconsciente, que seja de vidas passadas ou que seja do teu subconsciente coletivo em relação à família, a cura ela é muito superficial. Se você ficar ainda hoje em dia, a gente fica até mais preso, inclusive só no momento presente, né? Já é um grande tabu para a maioria dos terapeutas você ir até a infância. Então imagina como pode vir a cura hoje em dia. O pensamento e o mundo está agindo de tal maneira que todos os caminhos estão sendo abertos e as pessoas não estão preparadas, e muito menos os terapeutas, né, pela formação que é dada nas universidades, nas faculdades, eles não estão preparados para abarcar todas essas facetas que estão aparecendo de feridas emocionais, porque elas são transgeracionais no mínimo. Né, se a gente não colocar em conta também a parte de vidas passadas, porque as dimensões elas estão colabando e o que eu ensino ali é como poder compreender todas essas dimensões que nos visitam, né, que nos fazem, nos torna aquilo que nós somos, você poder ler isso, poder compreender e poder fazer alguma coisa a respeito disso, que é sempre o processo de transmutação e de cura.
Uhum. É pena que, assim, isso não seja uma matéria que já poderia estar nos ambientes das faculdades, das universidades, com os psicólogos, né? Eu tive muita dificuldade, inclusive, assumir esse lado meu mais intuitivo, por uma restrição minha, né? De preconceito, de repente, as pessoas acharem que eu não seria capaz, né? Tão capaz quanto a pessoa que segue os métodos normais. Eu acho que isso deve acontecer também com muitos médicos, apesar de hoje a gente já ver médicos que são homeopatas, que já foram perseguidos lá atrás e que hoje já trabalham com um trabalho terapêutico diferente, médicos que usam alopatia e, no caso, a homeopatia e a alopatia, mas que têm uma visão mais ampla das coisas, né? Eu vou dar o exemplo aí do que eu tenho acompanhado, que é o Dr. Kefir, né, também. Então, assim, são médicos que unem a espiritualidade, não a uma religião, mas que sabem que nós temos aqui um ponto em comum que a gente precisa estar junto. A ciência e a espiritualidade tem que caminhar junto para essa nova era, esse novo mundo que a gente está precisando ver, não é, Meire? Tem um pequeno caminho que está acontecendo agora, que seja com a psiconeuroimunologia, mas você estudando psicologia, por exemplo, nos 5 anos de faculdade, quantas vezes a gente vai falar sobre o amor e quantas vezes a gente vai falar sobre o poder curativo do amor? Nunca. Né? E não tem cura sem perdão, não tem cura sem amor, não tem cura sem você integrar o espírito, não tem cura sem você integrar a família, o histórico familiar, os traumas que correm através das gerações. Né? Então, eu sinto muito, mas a medicina, a psicologia ainda tem um longo caminho para andar. Se eles quiserem só seguir esse caminho da racionalidade, sem integrar o espírito, ainda tem um grande caminho para chegar realmente na cura. Eles dão diagnósticos, mas eles não dão a cura. Esse que é um problema. E toda a cura também está dentro de cada um. Então, as pessoas, elas podem colocar a vida delas nas mãos dos outros, mas sem curar a sua visão, sem curar as suas dores, sem curar a sua significância que você deu para a tua realidade, para os acontecimentos da tua vida, não tem remédio que consegue ir lá dentro e mudar esses significados, esses símbolos internos. Então, é importante você poder entrar, aprender a explorar a si mesmo. Esse que é o processo do autoconhecimento. Então, nesse curso, a gente vai trabalhar, por exemplo, a construção da autoestima, o autoamor, o que é o poder do perdão, o que é o karma, como que ele age na família, a psicogenealogia, como que age o karma e os traumas familiares dentro da tua vida, você poder ler na tua vida todos esses fatores que estão agindo nela, no seu dia a dia, que as pessoas não conseguem ler, não conseguem escutar esse linguajar da vida consigo mesmo. Uhum. Eu sigo muito, eu gosto muito da Louise Hay, né? Que ela vinha há muito tempo falando da importância, né, que se tem de você saber o que o teu corpo está falando. Ela tem o livro, né? O Corpo Fala. Então, O corpo a nossa querida também, a Cristina Cairo também, né? Também trabalha muito nesse sentido. Mas, assim, é importante que a gente comece a perceber que o nosso corpo assim, é um sinal de alerta para alguma coisa que não ficou resolvida lá atrás. Mas ele é o final, porque o que está, às vezes, na nossa cabeça é que materializa aquilo que nós estamos sentindo no corpo, porque tudo é criado primeiro lá na nossa mente, né? Que vem aqui a mente, e ela vem trazendo aqui a tudo que vem acontecendo no nosso corpo. Você acredita nisso também, não é? Não, isso é uma das pontas, né? Então, existem várias abordagens, e é você poder, ali nesse curso, a gente vai aprender várias abordagens. Uma delas é a linguagem do corpo, mas outras também é a criança interior ferida, é a parte do corpo energético, são as vidas passadas, né? Eu trabalho muito com a regressão
intuição quântica, e na hipnose regressiva quântica, que é curativa também, que não faz parte do curso, mas muitos dos alunos, eles fazem esse processo, porque eles entram nesse processo de autocura, e aí, através da hipnose, eles podem, de uma certa maneira, aprofundar muito, entrando em contato com o teu ser superior, colocando todas as perguntas que sempre quiseram perguntar para Deus e nunca receberam uma resposta, e ali, nessa hipnose, você permite com que o teu ego, ele descanse um pouco, e você entre em contato direto com o teu ser superior e obtém todas essas respostas. São sessões extremamente longas, detalhistas, eu vou muito, muito profundamente realmente na pessoa, mas dessa forma a gente vai e resgata todos esses fractais, consegue compreender a tua missão, o teu caminho, o porquê dos laços que estão acontecendo, os significados internos, que seja da doença, dos conflitos, né? E dessa forma a pessoa ela realmente se reintegra e ela pode então continuar a vida e assim com plena consciência e não mais desgastando toda a sua energia, procurando sentido, procurando encontrar o que tem que fazer. A pessoa simplesmente ela centraliza e vamos embora para o trabalho, né? Que é o que a gente está precisando agora nesse momento crucial da humanidade. Porque o tempo está passando muito rápido, né? E as pessoas não têm mais tempo de ficar buscando aqui e ali, vai para vários canais, fica uma colcha de retalhos, está certo que está muito bom, mas o que a gente pode pôr em prática, né? Porque Exatamente. Não adianta a gente ficar perdida, fazendo 1000 cursos, mil informações, são 1000 youtubers, 1000 aí canais, mas assim, colocar em prática, na realidade, como superar os seus medos, porque nós vamos ser abordados, nós vamos ser, vamos dizer assim, testados, né? Então, nesse momento, eu acredito que nós estejamos muito próximo de uma grande transformação mundial, né? Que a gente já vem acontecendo isso, mas que as pessoas têm que estar preparadas, porque não é que nós somos melhores que ninguém, não é que nós somos a turma dos despertos, não existe isso. Eu acredito que nós temos que ajudar pessoas que não estão informadas, e porque vai chegar um ponto que tudo aquilo que a gente vinha falando como teoria da consp, né, sei lá, está se realizando, está acontecendo, e aqui eles vão vir perguntar para a gente se a gente pode explicar. Então, está na hora da gente se informar, saber o que a gente pode ajudar, estender a mão, né? Nós somos esse canal, né, de ajuda, eu acredito nisso. E esse curso, na verdade, ele foi pedido pelos mestres ascensos, eu tenho contato, né, com eles, e assim, não é um contato, tipo, eu não faço canalização, né, mas eu desde muito jovem tenho contato, assim, com os mestres, e eles chegaram para mim e falaram que o que estava faltando agora, já está toda a mesa posta, já está tudo preparado, agora cabe a nós, a cada um de nós, a gente tomar a nossa vida e todas as nossas produções kármicas, né, que nós produzimos, a gente tem que agora nos tornar responsáveis por elas e aprender a transmutá-las, e dessa forma cada um vai estar fazendo a sua parte para poder tirar essa crosta, que eles mostram-se como uma crosta quase de piche, que está em volta do planeta e que é o que está faltando, a gente quebrar essa crosta para que toda a luz ela entre, e isso depende de cada um de nós. Essa crosta que eles falam de piche, ela é formada das formas pensamentos, que é o resultado de todos os nossos atos desde o início dos tempos até hoje. Então, a base realmente do que eu estou ensinando é como entrar em contato com todas as formas pensamentos de todas as o que está acontecendo? Tá, de todas as áreas da tua vida e a gente transmutar. Então, são processos profundos de transmutação dos seus pensamentos, transmutação das tuas feridas emocionais, transmutação do teu karma familiar, do karma da humanidade, inclusive o despertar do corpo arco-íris. E tudo isso eles foram trazendo não só através de todo meu projeto, né, meu trabalho ao longo da vida, mas o que eu achei muito interessante que durante o curso, muitas vezes, quando eu ia fazer as hipnoses, me eram passado ainda ativações, por exemplo, uma paciente minha, eles começaram a ativar o corpo arco-íris dela. Aí, quando eu me dei conta, tudo, eu perguntei, eu tenho autorização para fazer isso? Eles assim, sim, tem e deve estar sendo passado.
Então, tudo está acontecendo de uma maneira muito concreta para poder preparar a humanidade para esse grande despertar que vai acontecer realmente muito em breve. As pessoas as pessoas estão sentindo justamente o que você acabou de falar. Fala, mas o que fazer com tudo isso? Como fazer essa transmutação? Como fazer a cura dessas feridas emocionais? E é isso que a gente está querendo trazer aqui. Uhum. No caso, eu sei que você vai fazer esse curso, ele vai ficar aí aberto para que outras pessoas também possam participar. Vai estar no nosso link aqui da descrição desse vídeo, tá, gente? Tanto o canal da Meire como a informação sobre o curso. Então, vocês vão ter acesso a essas informações para aqueles que acharem que vale a pena, que é aqueles que querem realmente fazer uma mudança, porque são muitas coisas que estão vindo para que a gente possa selecionar, tem que ser uma seleção pelo coração, pela intuição, por aquele momento que você esteja aí nessa aqui, ó, nessa imagem, nessa cor, nessa vibração, que eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir fazer uma mudança significativa na nossa vida. Eu fiz recentemente um curso, né, criei um curso falando sobre um projeto da abundância, falava tudo sobre abundância em todas as áreas da nossa vida, mas não adianta a gente pensar em ser abundante, ser próspero, se nós não fizermos isso conosco mesmo. Então, nós temos que nos aproximar de pessoas que estão vibrando na mesma sintonia, né? Então, como eu falei, né, sempre aí também tenho comentado, né, que as aves da mesma plumagem voam juntas. Então, então, nós somos aí Nós somos essa as felizes, águias. O que né? nós somos? Então, assim, eu acredito que nós estejamos aí procurando aves da mesma plumagem para voarmos juntos, né? E para contagiar. Já sei qual que é a ave, fênix. Somos todos fênix. Sim. Porque depois dessa temporada, né, que nós passamos aí, pô, é só a Fênix para resistir tudo isso, gente. Renascendo das cinzas. Queimaram a gente em praça pública, agora a gente está renascendo das cinzas. Sim, ontem me perguntaram, Ana, aconteceu isso com o seu canal e você está sorrindo? Sim, sempre sorrindo, agradecendo. Sabe por quê? Porque eu já percebi que eu estou no caminho certo. Então, eu já percebi. Então, se eu estou incomodando, é porque eu estou fazendo as coisas certas. Então, eu só vou disfarçar, né? Porque esse robozinho aqui, pegar coisinhas lá de um ano atrás, acha, né? Mas tudo bem, valeu. Então, eu acho, Mary, que você podia contar para a gente algumas situações que eu sei que você conta, né? De vez em quando lá no seu canal, mas dá um spoiler para a gente de como que está acontecendo as suas sessões e o que eles têm te passado aí de informações para esse momento da transição planetária. Como que você está vendo esse processo que nós estamos vivendo? Porque expandir a consciência é algo muito sutil, não dá para pegar, não dá para ter um palpável, né? Mas dá para sentir. Como que você está sentindo esse processo, Meire? Olha, são várias coisas que estão acontecendo, mas uma coisa que a gente percebe bem é que as dimensões elas estão colabando, elas estão se tornando una, né? Então está acontecendo muitos casos assim de fractais, às vezes do futuro ou do passado. Cada vez que a gente faz uma cura, por exemplo, de uma criança interior, é um fractal do passado que estava congelado lá no passado, que ele é purificado e ele retorna a você. Então você se torna cada vez mais inteiro. Isso está acontecendo não só com fractais do passado, como do futuro, como pessoas que estão sentindo até essa sensação de levitar, como aconteceu comigo. E eu estava me sentindo assim, levitar, e eu senti, aí quando eu perguntei o que está acontecendo no meio da rua, assim, e eles me mostraram o meu eu superior e eu era o fractal, né, que estava subindo. Eu disse assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa comigo? Eu vou morrer aqui agora? E ele falou assim, não. Você achou que você estava sendo abduzida? Isso já me aconteceu lá no passado, né? Não era o caso. Mas eles falaram assim: não, você só vai se tornar um canal mais limpo. Mas para esse processo de purificação, assim, aconteceram várias
várias situações. Uma delas, por exemplo, eu estava lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e lá chorando, porque era muito, muito emocionante. Eu pedia pelo Brasil, pedia, pelo amor de Deus, né? Pedia lá no meio daquela situação que estava acontecendo. Eu pedia assim, chorava, 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 e a Nossa Senhora falou assim, dentro de mim, aquela voz vem assim, né? Muito forte, e disse assim: você não vai comer e não vai falar durante 3 dias e vem me visitar mais 3 vezes. Eu disse assim, nossa, o quê, né? Ela repetiu, você não vai falar e não vai comer. E eu falei assim, não falar tudo bem, mas não comer a comida daqui é tão gostosa, né? Ela disse assim, não, você não vai falar e não vai comer e vem me visitar mais 3 vezes. E aí foi o que eu fiz. E eu me perguntava todo dia, né, para ela, sem falar, mas assim, por quê? E aí no 3º dia ela falou realmente que era um processo de purificação para que a gente pudesse incorporar níveis energéticos cada vez maiores. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo, mas eu sei que está acontecendo com todo mundo. O despertar, ele acontece do interior. E esse despertar, são várias frequências, e assim, cada frequência cria um pouco uma mesma realidade. Estamos todos, a Terra, ela está aumentando muito a sua frequência também. Então, isso está puxando muitas pessoas, né, que estão já preparadas, que já têm um certo nível de purificação, elas estão sendo levadas para um certo nível, e elas vão passar, talvez, alguma realidade mais de acordo com esse nível. Outras pessoas que não conseguem alcançar, eles podem ter um certo problema, porque imagina você viver dentro de uma fogueira, se você não consegue ter a frequência da fogueira, então é algo muito desagradável. Essas pessoas, elas vão passar talvez outras realidades. As realidades, elas são internas e elas se mostram externamente. O que eles têm dito, seja nas hipnoses, né, ou então através de canalizações, é que a mesa já está posta, que falaram também numa das hipnoses, falaram que vai começar, a informação vai vir da Casa Branca, tipo o grande despertar, né, o começo de tudo, o pontapé inicial vai vir da Casa Branca. E a gente está vendo muitas coisas acontecerem ali, né, nos Estados Unidos, muitas informações, e ao meu ver, até esse filme, o Sounds of Freedom, né, os Sons da Liberdade, para mim foi uma grande abertura, porque existem 2 temas principais no planeta que devem ser abordados nessa grande transformação, que é a alimentação e as crianças. Né? Então, já começou pelas crianças, e a alimentação também que está totalmente degenerada, né, no nosso planeta, e tem muita... Rudolf Steiner já falava, Rudolf Steiner, ele falava, né, que a geração, o mundo, ele ia morrer pela boca, por causa de todas as toxinas que existem, né, e toda a degeneração que aconteceu na nossa alimentação. Então, mas eles estão dizendo realmente que está para acontecer a qualquer momento, que o ponto que está faltando, o grande turning point que a gente fala, né, é o despertar interno de cada um. E é a expansão de consciência das pessoas, a cura das suas feridas e a cura do karma de cada um. É esse que tá faltando. Né? Porque o que as pessoas estão fazendo, elas só estão esperando que aconteça alguma coisa de fora e não estão percebendo que o que acontecer de fora vai ressonar dentro da tua frequência. Então, a gente tem que olhar a nossa frequência, em que ponto que está. E aí vai ter várias realidades. Sim, vai ter, talvez, o negócio de abdução. Eu tive uma outra informação, mas isso foi em 2015, que eu fui levada para uma nave, porque a minha guia espiritual, ela é extraterrestre, e ela me levou numa nave, e, assim, depois, além de um tempo, eu me dei conta, eu disse assim, não, mas eu conheço aqui, me pareceu, assim, muito, muito familiar, e ela me confirmou que realmente eu já tinha vivido ali, numa outra vida, mas que ela ia me mostrar uma parte que ainda nunca ela tinha mostrado, que eu não tinha visto, porque eu não estava mais ali quando foi construído. E ela me levou num galpão muito grande, de lá eu via uma cidade inteira dentro de uma redoma de vidro, e ali ela disse assim, olha, isso aqui foi construído realmente para acolher as pessoas de resgate, que serão resgatadas na Terra.
né? E era uma coisa física. Então, e a gente sabe que Mas seria um planeta que está se preparando para receber essas não é pessoas? planeta, não, era uma nave. É uma nave gigantesca, que entrava numa cidade grande como São Paulo, mais, entende? Mas e a gente sabe que existem milhões e milhões de naves que estão em volta já do planeta. Então, tudo isso vai acontecer. Vai ter uma grande confusão. Então, o que eu digo para as pessoas é: ouçam seu coração, limpe seu coração, aprenda a escutar realmente qual que é a distinguir entre a tua voz interior e a tua voz do ego. A diferença é, a voz interior, ela tem amor, a voz do ego tem medo. Então, a gente tem que aprender a escutar e a ter consciência de qual voz, qual emoção que nos está guiando. Uhum. E nós temos que trabalhar também a vaidade, né? Porque, assim, as pessoas... Ego, né? É o ego. Então, assim, as pessoas que estão muito focadas nesse ego, mas o egocentrismo só para si, para você só conseguir subir igual o rojão, né? Aquela coisa de você sentir celebridade, aquelas coisas assim que não vai valer mais, né? Que eu acho que nós temos que estar todos iguais, no mesmo plano, não existe mais o acima, está na parte igual. Nós temos que ser irmãos, né, em tudo isso, nesse complemento um do outro. Eu fico pensando, porque aqui me perguntaram também sobre os irmãos da África, né, porque a África que foi tão judiada, né, vamos dizer assim, todas as pessoas que vieram de lá, é o berço da humanidade, veio de lá, foi dividido, nasceu outros continentes, e é um dos países que mais sofre, né, com a miséria, com a fome, e um país rico, né, com diamantes, com pedras que foram roubadas, né, e levados para os países que estavam lá escravizando. A escravidão que veio desse povo que foi tão judiado. Até quando a gente vai ter que ver isso acontecer, né? Quando a gente vê os médicos aí que estão lá nesses projetos humanitários, né? Nós temos aí o Alok, né, que também fazendo aí um trabalho muito bacana, também ligado a essas energias, né, lá de Saint-Germain, que ele também é muito adepto a isso. Então, são pessoas, mas não são países, né, se mobilizando para ajudar essa grande miséria do mundo, né, se você for parar para pensar. Eu sei, assim, é que eu falo francês, eu sou francesa também, então lá na França a gente ouve muito sobre a África, sobre os países, e está vendo um movimento muito grande, eu não posso dizer o nome dos países, mas essa semana mesmo está vendo um movimento muito grande de rebeldia de antigas colônias em relação à França. Então, a França é um país que vive das suas ex-colônias, elas pagam até hoje certos tributos, e é isso que mantém a França, na verdade. E está havendo uma grande rebeldia, e eu vejo, teve essa semana, eu vi dois presidentes de países africanos confrontando a França mesmo, sabe? Porque a França, não só a França, como, nesse caso, acho que foi a ONU, né? Mas eles estão confrontando e também estão exigindo, está havendo um grande movimento internacional de retorno das riquezas para os seus países de origem, inclusive o Brasil, mas nesse caso também vários países da África. Então, todos esses recursos. E outra coisa que a gente vê, assim, que é um movimento mundial, é essa expansão da tecnologia. Então, todo mundo pode estar lá na África, no país mais pobre, todo mundo tem acesso, hoje em dia, aos mesmos, à internet, né, aos conteúdos. Então, uma coisa, assim, que eu acho interessante, por exemplo, a Harvard e todas essas grandes universidades, elas têm elas dão formação online de graça em várias áreas, né? Desde neurociência, astrofísica, tudo, e tem muitas pessoas na África que estão ganhando esses conhecimentos, talvez eles não cheguem a ter os certificados, que é só exclusivo de quem paga os cursos, de cursos pagos, mas eles estão ganhando conhecimentos, e às vezes você começa a ver casos assim de crianças ou de jovens que estão dando soluções agora, sabe? Que eles estão
como de autodidatas, porque eles falam inglês, eles falam francês, então eles têm acesso a esses conhecimentos. Então, a gente tem que confiar no grande projeto, que hoje em dia, todas essas desigualdades, de uma maneira, sem intervenção espiritual, né, assim, de naves vindo, tudo, estão aparecendo soluções que pode nivelar muito rapidamente todas essas desigualdades. Né? Então, eu só estou observando, porque tudo é um conjunto, né, das coisas, como elas acontecem. Uhum. E eu acredito também que, nesse momento, nós estamos recebendo, através dos cientistas, através do que está por vir, as novas tecnologias chegando, as pessoas estão com medo da inteligência artificial, né, da IA, mas, assim, essas inteligências artificiais, elas podem ser usadas também para o nosso bem, né? Então, eu acredito que vem aí um avanço tão grande em 6 meses. Eu acredito que esse ano vai ser um ano, vamos dizer, das revelações, e que até 2025, segundo o que todos aqui que passam também têm falado, até 2025 vai haver algo muito grande para acontecer, e o final de toda essa transição termina em 2030. Então, eu não sei como que você está vendo tudo isso, nós estamos fazendo presságios aqui, tá, gente? Nós estamos vendo o que é possível, o que nós estamos recebendo de informações. Então, de repente, como que você tem visto isso? O final de 2023, 2025, 2030? Você falou sobre essas tecnologias novas, né? Realmente tem sempre o perigo, o outro lado sempre procura utilizar, mas é uma coisa que eles me falaram numa hipnose, que eu achei muito interessante. Eu comentei justamente, nossa, mas o outro lado, né, eles estão hipnotizando a população, e estão usando todos esses poderes, esse chip e essas coisas, né, que eles estão inoculando e não sei o quê. E aí eles falaram assim, só que eles não sabem de uma coisa, eles não conhecem o segredo do tesouro, que é esse poder de manipulação, de hipnose coletiva. Eles não sabem o segredo do tesouro, então eles não sabem que eles foram hipnotizados, e quem está controlando tudo somos nós. E quando eles acordarem, será tarde demais. E aí, é como se eles tivessem também me mostrado, por exemplo, essa época que ficamos todos dentro de casa, né? E que foi utilizado pelo outro lado para nos isolar, a gente não tinha acesso nem a livros, não podia comprar os livros no supermercado, sabe? Brinquedos, todas essas coisas. Então, tudo que era coisa que podia nos dar um certo alívio, nos foi proibido, como se não fosse essencial, então foi tudo proibido, né? Tudo isso fazia parte de um plano para realmente não... para prender a luz de todos nós, mas o mundo espiritual utilizou isso como se fosse um grande retiro espiritual forçado para a humanidade, e permitiu o despertar de muita gente. Então, todas essas coisas que o outro lado, ele faz esse plano, né, nesse nível, eles não sabem que eles que estão sendo manipulados para poder trazer esses processos iniciáticos para a humanidade. Então, mesmo a inteligência artificial, como você estava falando, eles acham realmente que vão utilizar isso para poder controlar as pessoas, a mente das pessoas, ler por de dentro e fazer isso, e eles podem chegar a ter um sucesso, sim, com uma certa parte da população que não está desperta, mas ela já não estava desperta antes. Entende? Então, não ia fazer diferença, eles estavam no controle mental dessas pessoas, eles só vão poder utilizar isso de uma outra maneira. Mas eu tive uma experiência onde eu entrei em contato, com os nossos pais celestiais, a gente poderia dizer, aqueles que nos criaram geneticamente, que nós somos um resultado de uma engenharia genética de várias e várias civilizações ou seres, né? E que eles me mostraram assim como eles tinham controle absoluto sobre todo o nosso corpo, sobre tudo aquilo que toda essa criação do corpo humano, né? Essa perfeição de todo o nosso corpo, eles é que criaram isso. Então, olha o nível de criação para você criar um DNA, essa ciência magnífica. E aí eu entrei em contato com uma estrutura que era como se fosse um computador universal, onde que eu via, assim, de dentro, que
que ele computava, ele pegava todas as informações e fazia uma grande soma e dava todos os resultados. E quando a gente vai lá e pede assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, isso é colocado dentro desse programa, eles fazem um grande cálculo e nos dão o resultado, mas sempre baseado no amor e no processo de iluminação e de expansão da nossa consciência. Né? Então, aquilo que eles acham que pode ser utilizado para poder escravizar as pessoas, na verdade, ele é utilizado para poder permitir, potencializar essa expansão da consciência. Uhum. No caso, você acha que eles criaram uma situação para que todos pudessem entender o absurdo que a gente já estava vivendo, ou trouxessem à tona a indignação daqueles que estavam despertos, ou procurando entender melhor a humanidade? Talvez essa força... A gente está no momento de revelação de todos os esquemas de controle que existiu desde o início dos tempos até hoje. Né? Então, o controle através das emoções, controle através de crenças limitantes, controle através de estruturas que foram criadas, de estruturas patriarcais e religiosas, e todos esses são todos programas que foram colocados e que são utilizados para aprender a energia, para aprender a luz do ser humano. Então, todas essas grilhas que nos prendem, elas estão sendo reveladas aos nossos olhos, que sempre foram inconscientes, estão agora sendo reveladas à nossa consciência através dessas situações. Então, cabe agora a cada um de poder olhar essas grilhas, poder transmutá-las e se tornar realmente um ser livre, porque o espírito iluminado, ele não se prende a um papel social, ele não se prende a um papel familiar, ele é luz, e o que rola entre as pessoas não é culpa, não é medo, não é tristeza, não é apego, o que realmente une as pessoas é o amor. Então, todas essas estruturas, elas estão sendo reveladas para mostrar onde que não flui o amor. Então, cabe a cada um de nós poder ter essa leitura e transmutar e encontrar a nossa verdadeira essência, que é longe de tudo isso. Uhum. Meio revolucionário, né? Nós vimos assim, agora não falando, mas falando, que teve alguma situação aqui política, né, que estava falando tudo que era por amor, mas nem tudo, só que não. Não. Só que não. Eles falavam, né, amor revestido de medo, tá? Porque foi só baseado no medo. Então, as pessoas, eles colocam algumas palavras, assim, chaves, as pessoas ficam hipnotizadas por isso. Então, coloca o nome de uma terapia, que, na verdade, não tem nada dessa terapia, que é totalmente outra coisa, né? Mas as pessoas elas ficam totalmente, assim, que era terapia gênica, que eles colocam outro nome, e todo mundo, oh, meu Deus, então é uma coisa boa, linda, maravilhosa, mas não tem nada a ver com aquilo que eles davam o nome. A mesma coisa... que seja em relação a todas essas coisas que nós passamos, foi um teatro de ilusão. Caiu quem quis cair, quem já estava na ilusão. Mas aquelas pessoas que estavam nesse ponto de despertar, ou que já estavam despertas, puderam ver através desse teatro de manipulações, né? Uhum. E as manipulações continuam, viu, gente? E eu acredito que vai ficar pior. Eu não acredito que vai ficar melhor. Eu acredito que vai ficar bem tenso. E aí é o ponto de inflexão, né, que a gente chama, que você vai ter que falar, nossa, eu tenho que decidir agora, nossa, isso aqui tá absurdo. E aí você tem que decidir qual lado que você fica, né? Então, eu acho que nós estamos nesse momento, não é? Qualquer coisa que eles fazem, que seja dito, que não importa a palavra que eles falem, mas que revela revela medo profundo, que revela divisão, que revela ser contra a vida, isso é nisso que as pessoas elas têm que ver. Esquece as palavras, esquece como eles estão querendo fazer. Você sabe que no começo da situação que aconteceu há 3 anos atrás, eles reuniram umas centenas de psicólogos do mundo inteiro
para eles fazerem estudos de como manipular a população terrestre, né, porque foi o planeta inteiro, encontrar todas as estratégias para fazerem as pessoas forçarem a levar picadinha, esse tipo de coisa. Então, eles utilizam, sim, de todas as tecnologias mais avançadas de psicologia, de manipulação, para poder pegar as pessoas. Então, através do medo, através da culpa, através da boa vontade das pessoas. Da mídia, da propaganda. Da mídia, da propaganda, das cores, né, etc e tal. Então, e manipulando o amor, né, das pessoas, que elas acabaram assim, quantas pessoas, inclusive pessoas com conhecimentos, né, nem foram atrás de compreender as bases daquilo que estava acontecendo e para tirar suas próprias conclusões. Eles simplesmente seguiram pelo medo, né, e tem uma coisa que é a manipulação através da autoridade, né, efeito placebo, nocebo, em relação ao temor que você tem das autoridades. Então, eles utilizam todos esses tipos de subterfúgios, assim, para poder controlar as massas, né? Uhum. Você citou esse filme, né, que está tão, assim, em evidência, né, que as pessoas estão falando, tem outros aí piores, que as pessoas só vão conseguir assistir por uma outra linha, não é pelo YouTube, tá? Então, a gente sabe que está lá no Telegram, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso Telegram, tem aí muita coisa para vocês descobrirem. Não são coisas bonitas, tá, gente? Porque, assim, nós estamos saindo um pouco daquele mundo de Alice, né? No País das Maravilhas, da Branca de Neve, né? Mas, então, é muita coisa que está caindo agora a ficha, mas para uma renovação, para uma mudança de atitude, e que nós precisamos que isso aconteça realmente, né? Então, esse é um momento muito importante, nós precisamos ter pessoas como a Anise, precisamos como a Meire, como outras pessoas que estão lutando, mostrando realmente que Deus existe, mas onde está Deus? Se Ele permite que tudo isso aconteça, né? Então, tem muita gente descrente, né? Muita gente falando, Deus não existe, não existe uma força divina que permita que tanta coisa ruim aconteça. Deus é mau, né? Então, assim, onde ele está? Essa revolta original, né? Todo mundo tem que passar por isso, todo mundo uma hora tem que se desligar dessa divindade para poder reencontrar através das suas próprias forças e da sua própria consciência. Deus, ele nos ama tanto que ele respeita as consequências dos nossos atos, ele não vai tirar essas consequências, porque é através dessas consequências que a gente aprende o nosso poder, onde que a gente tem esse poder de criar, e onde a gente tem esse poder de transformar e de transmutar. Então, se ele nos tira, a gente faz as besteiras e depois simplesmente não precisa mais olhar para isso, você está perdendo justamente essa capacitação que você mesmo se esforçou tanto para poder criar. Você é o teu próprio autocriador. Então, esse amor, ele se mostra justamente quando essas coisas às vezes aparecem, e eu já fiz mais de 1000 hipnoses regressivas para compreender que não existe injustiça, tá? Tudo está aí para que a gente possa compreender o resultado dos nossos atos de todos os ângulos, do traidor para o traído, do assassino para o assassinado, e tudo isso está de acordo com a lei da expansão da consciência. Você conhece todos os lados e todas as consequências dos teus atos, e aí você aprende onde que está o teu poder criador. Então, não existe injustiça. Uhum. Tem muita gente que se apega à lei do karma, né? Eu falo assim, karma bet, não é nada disso. Por quê? Porque não tem mais karma, porque nós é que fazemos o nosso destino. Então, cada vez que você faz uma coisa errada, ou você admite que aquilo é o certo para você naquele momento, porque, meu pai era assim, minha mãe era assim, e é o meu karma, né, aguentar algumas coisas. Então, assim, a pessoa se coloca na posição muita de defesa, mas é uma defesa de querer se colocar na posição de coitadinho, né? De, olha como eu sou, é karma, por isso que aconteceu isso comigo. Eu não acredito nisso também, eu acredito que
todas as bênçãos estão aqui, e que nós temos que ir atrás, através do nosso pensamento, dos treinamentos, da física quântica, né, do poder que tem cada um, para você poder realizar tudo isso que você deseja. Exatamente, né? Eu até escrevi um livro, O Fim do Karma. Mas isso é para você, na verdade, o karma não é um castigo, não é uma coisa assim que vem, que você tem que sofrer para isso. Não é questão de sofrer, é você vê essa situação, ela é um desafio, ela é aquilo que te mostra qual que é o aprendizado que você quer ter através de onde que está a expansão dessa consciência. Então, o erro das pessoas que faz perdurar o karma é elas ficarem passivas e achando assim, não, eu não posso fazer nada, esse é meu karma. Justamente o oposto que você tem que fazer, você olhar assim, nossa, de onde que veio, quais são as produções mentais, quais são as minhas crenças limitantes, onde que eu não consegui amar, onde que eu não consegui compreender essas coisas, e encontrar e procurar dentro de você a cura das tuas feridas emocionais, e aí acabou o karma. Está dentro de você, ela só está ali, aquela situação só está ali para mostrar onde que você produziu essa energia. E aí você reconhece essa energia através do conflito, através do que quer que seja, pega essa energia, compreende e transmuta através do perdão, transmuta através do corpo físico, transmuta através da expansão da consciência, e hoje em dia nós temos as tecnologias, né, que eu chamo tecnologia do fogo violeta, a gente tem a tecnologia do Ho'oponopono, são tecnologias, sabe, onde que você aumenta a frequência, você muda a frequência, você cria essa onda de interferência que acaba anulando, e pelas minhas experiências, assim, que eu tenho muitas experiências nessa área de perdão, que me foi dado como exemplos, que era para eu poder passar esses exemplos para as pessoas. Mas uma das coisas principais que Deus passou é que tudo já foi perdoado desde o início dos tempos até hoje. Quem não perdoa é nosso ego limitado, é nossa consciência de aqui e agora. Então, e você perdoar não é uma coisa assim de perder, assim, muito mal entendido no que é o perdão. E para mim o perdão é você poder ver uma mesma situação, mas do ponto de vista de uma mente expandida, de uma mente onde que flui o amor. Então, quando você está na mente expandida, você já está no perdão, você já está no fim do karma. Uhum. E nós temos aí as técnicas, como você falou, do Ho'oponopono também, né, dos exercícios de mentalização. Dentro da minha jornada da abundância, eu coloquei muitas frases de efeito, né? Afirmações do eu sou, principalmente, afirmações do eu sou, sabe? De você incorporar o eu sou através dessas afirmações, vai repetindo, uma hora cai a ficha, uma hora você se conecta nessa frequência e você vive o teu ser superior em consciência, né? Você vai acoplando o teu ser superior. Uhum. Eu gostaria de te perguntar também, aqui nós não estamos seguindo nenhum roteiro, viu, gente? Então, a gente está aqui lembrando de alguma coisa, e às vezes as pessoas já tinham me perguntado, eu estou lembrando de perguntar para você também. Nós temos aí um grande estudioso dos fenômenos, né? Através dos números, que é o Grabovoi, que foi perseguido, que foi muito perseguido, e que as pessoas usavam aquilo como se fosse algo terrorista, né? Uma coisa assim, aí não podia nem falar essa palavra. O robozinho vai me pegar. Então, aí eram técnicas que foram comprovados, né? A existência de uma energia através daquela vibração, daquele número, e repetida às vezes as sequências. Como que você vê isso também? Eu fiz já curso do Grabovoi com a Svetlana lá na Suíça, né? E não são só os números, são várias meditações. Ele explica sobre a anatomia do perispírito, do corpo, dos corpos etéricos, corpo mental. E existem órgãos, inclusive, que fazem parte ali, né? Que a gente pode dizer chakra, mas para eles são verdadeiros órgãos, estruturas, né? Então, um dos exercícios era você encontrar onde que está. Você vê assim uma parede cheia, como se fosse uma biblioteca, né? Cheia de gavetas, e você vai atrás da gaveta que está o teu programa limitante, tira
tira, você tem que ver você tirando, como se fosse uma caixa preta, tira, transmuta aquilo e coloca uma outra caixa com outro. É um pouco como o Theta Healing também, a gente pode dizer. Essa é só uma dos trabalhos do Grabovoi, mas o Grabovoi, ele via tudo. Eu até tive uma paciente que eu também, chegou para mim, Meire, o que está acontecendo comigo? Qualquer coisa que eu vejo, começa a sair número do negócio, né? Assim, é a mesma coisa que o Grabovoi. Então, o Grabovoi, ele foi atrás de todas as coisas, toda coisa que ele se concentrava, vinha essa sequência de números que nada mais é do que uma frequência. Então, quando você sai do número 2, e o 2, ele tem um significado, o 3, o 4, cada um dos números tem um significado, né? E aí, você coloca, eu não lembro qual que era o significado, mas um era outro era para o futuro, outro era para o passado, outro é o infinito, outro é o inteiro. E aí, então, você falando cada uma dessas palavras, você está se concentrando numa frequência, junto a outra frequência, junto a outra frequência, junto a outra frequência. Então, cada sequência tem um caminhar de frequência específico, né? Então, ele tem livros assim, onde que cada uma das estruturas do teu corpo, cada osso, cada parte do osso tem o seu número. Então, são todos números assim que anulam, né, os problemas que estão acontecendo. Isso, assim, as pessoas, as descobertas são primeiro combatidas, depois elas são como é que é? Não é ignoradas, são ironizadas para depois serem aceitas, né? Então, eles só vão aceitar isso quando eles começarem a aceitar a medicina das frequências vibracionais, o que não é ainda o caso. Como foi perseguido o Tesla, né? Então, hoje a gente sabe o quanto que ele foi importante e quantas coisas que foram criadas em cima dos projetos dele, né? Uhum. Mas tudo vem na sua hora certa, né? Inclusive o Santo Sudário. Olha que interessante, o Santo Sudário, 98% das informações dele são invisíveis aos olhos humanos. Então, em 2000 anos, só agora, com a nossa tecnologia, a gente está podendo ler o Sudário e compreender as informações que estão ali dentro, né? E as informações são informações quânticas. Elas dizem a respeito de fenômenos quânticos, de transmutação no corpo, e inclusive de criação de nova matéria. Então, é algo que se a gente tivesse tido acesso a esse tipo de informação em 1500, não ia fazer sentido nenhum. Uhum. Então, tudo vem na hora certa. Tudo tem que vir na hora certa. Eu acho que mais do que importante a gente entender as palavras de Jesus, principalmente aí o Sermão da Montanha, aquilo tudo que foi passado de informação, né? E tá certo que muita gente contesta o teor da Bíblia, porque teve muitas pessoas manipulando, mexendo de acordo com os interesses daquele momento. E hoje, na sua visão, Meire, eu sei que você é holística, né? Como que estaria a visão para você em relação à vida pós-morte de Jesus? Como foi? Porque muitas pessoas, eu já trouxe o Jean Vailan, né, aqui, que também tem uma visão, fala sobre Madalena, sobre muitas coisas, mas assim, cada um tem uma visão de acordo com seus estudos. Para você, como que foi essa relação? Porque se você estudou o Santo Sudário, que é real, tudo aquilo, é matemática, é física, né? Dá para você saber que existe. Como que você sente em relação a isso? Olha, o que a gente compreende do Santo Sudário e do fenômeno que aconteceu foi que o corpo físico, ele se desfez e ele se refez uma nova grelha de configuração molecular atômica e que criou uma supermatéria. Né? Então, é um corpo que não é nem 100% físico, porque atravessava paredes, fazia bilocação e ascendeu em corpo físico, né? Mas também não era 100% espírito, porque ele era tocado, ele comia com os discípulos, se bem que nos primeiros momentos ele pedia para não tocar, porque ele tinha ali um fenômeno radiativo, né? Tanto é que ele brilhava, e ele dizia mesmo que não podia ser tocado. E eu estava fazendo uma hipnose com a Suzy Maria, inclusive, né, que ela também tem um canal de Medium Talks, e fazendo a hipnose nela, ela
vivenciou o momento da ressurreição do Cristo. E foi incrível, porque ela viu, ela ia me descrevendo, né, e ela mostrava, assim, que o corpo, então, ele se desfez, e o que aconteceu foi que o corpo físico e o corpo etérico eles foram como dissolvidos e foram absolvidos pelos corpos espirituais. Então, em vez de 7 corpos, ele ficou com 5. E esse é um novo corpo com uma nova configuração física, né, com outras qualidades. Quando eu estava fazendo os estudos em relação ao Santo Sudário, eu me vi assim, perguntando assim, mas o que era aquele corpo de Jesus? Será que era realmente o corpo físico? Como que aconteceu isso? Eu fiz essa pergunta à noite, e no dia seguinte eu recebi um artigo científico de uma amiga minha, que ela mandou assim para um monte de gente. Ela até esqueceu que ela mandou isso, que um dia eu comentei, eu não lembro de ter mandado esse artigo. Então, você sabe, né, como acontecem essas coisas. E era um artigo vulgarizado, falando de 2 universidades no mundo que pela primeira vez tinham produzido uma supermatéria, ou seja, matérias que não é nem sólido, completamente sólido, físico gasoso, eram supermatérias, né? E uma era nos Estados Unidos e a outra era em Zurique, e eu morava em Zurique, era a ETH de Zurique, né, a Politécnica. A minha filha até estuda lá agora, em engenharia mecânica. Inclusive, era um artigo de física de materiais, algo super difícil. Na hora, o artigo nem tinha sido publicado, então eu contactei o cientista mesmo. Desculpa. Eu contactei o cientista e ele me passou o artigo, super difícil de ler, porque era muito complexo. Mas na parte de materiais, que estava descrito os materiais, eu encontrei todos os itens que eu já tinha descoberto que o corpo físico tinha também, né? Como os supercondutores, nós temos estruturas, os microtúbulos e mesmo o DNA, as mitocôndrias, elas têm estruturas de supercondutores, são substâncias que não têm resistência, que têm resistência zero à luz. Né, zero a energia, são supercondutores. Então, nós temos dentro do nosso corpo fenômenos quânticos que acontecem o tempo inteiro, né? Tem que ter supercondutor, tem que ter raio laser, nós temos os biofótons que nós produzimos, e os biofótons, quando eles como é que a gente fala, se desviam, né? Se você tem pensamentos negativos, se você tem emoções conflitantes, eles mostram um comportamento também conflituoso. E quanto mais você está no teu eixo, quanto mais você está no amor, na paz e tudo, ele é mais e mais coerente. E a luz mais coerente que existe é o laser. E o processo que Jesus passou justamente foi a emissão de laser no corpo, e o que ficou como resultado é a imagem do Santo Sudário. Então, tudo mostrava, assim, esses elementos que eu já tinha estudado e que eu sabia. É hipotético, né? Porque até hoje o pessoal não conseguiu reproduzir isso ainda no corpo humano, mas nós temos todos os elementos para esse fenômeno da ressurreição. E ali estava escrito esses elementos. Aí até liguei para o homem e disse assim, me explica como é que tudo isso funciona, né? E aí ele me explicou e disse, então, que tem que dar uma corrente elétrica muito forte, tem que usar supercondutor, e para utilizar supercondutor, geralmente em temperatura absoluta, menos 273 graus negativos, mas que hoje em dia a gente já encontrou supercondutores que funcionam em temperatura ambiente, inclusive corporal, né? Existem mais de 40 substâncias hoje em dia, mas dentro do nosso corpo. Mas, bom, assim, para fazer as coisas mais simples, ele mostra que, então, as moléculas, elas se separam, eles criam uma nova grelha, com uma nova configuração, e as moléculas, elas se grudam nessa nova configuração, criando uma nova substância. Então, eles tinham criado, por exemplo, um sólido que era mais líquido do que o líquido, porque era um sólido, com estrutura molecular de sólido, mas que você colocava numa cumbuca de porcelana e ela pingava, ela atravessava a cumbuca. Né? E um outro sólido, um outro líquido que tinha propriedades antigravitacionais, ele subia pelas paredes.
Então, para mim, o corpo crístico, né, o corpo ressurrecto também seria uma nova matéria. E aí, naquela hipnose, ela mostrou que essa matéria, ela consiste também da fusão, né? É como se o corpo físico, o perispírito, o corpo etérico, ele se transmutasse e deixasse de existir, né? E essa substância se volatizasse e criasse uma nova substância. Uhum. Isso tudo você acha que pode ter acontecido não só com Jesus, mas com outros avatares que também Sim, tiveram mortes parecidas? sim, É muito sim. semelhante, né? A gente percebeu o que é transmutação e o que é uma pessoa que, a ressurreição e uma transmutação, uma transfiguração de um corpo, né? Porque as pessoas confundem muito, né? O que poderia ser todo esse campo que foi gerado. É, isso é meio um dogma, né, de que só Jesus que poderia ter feito isso, sendo que é, sim, existem vários, inclusive no budismo tibetano, que está bem mais próximo da gente, até hoje a gente encontra vários casos, mesmo na Igreja Católica, de corpos incorruptos. E todos eles, então, isso é o que a gente chama de despertar do corpo arco-íris. Ele mostra quatro níveis, né? No corpo arco-íris, que é estudado pelos tibetanos, eles têm todo o Dzogchen, que é uma linha, uma escola budista, de exercícios físicos, de mentais, de meditações e tudo, a fim de despertar o corpo arco-íris. E como é que eles veem isso? Depois que a pessoa morre, ela pode apresentar alguns fenômenos que mostram que o percorrer espiritual dela em vida transformou o corpo físico. A gente sabe que uma doença, pensamentos negativos, pode degenerar o nosso corpo e a gente vai ter doenças, né? Isso é uma coisa que é comum. E o que estados de samadhi, estados de iluminação, amor, perdão, provoca no nosso corpo? Ele nos leva em direção à eternidade. Então, é o despertar e a modificação do nosso corpo, a subtilização e a espiritualização do nosso corpo, que eles consideram isso como o corpo arco-íris. Então, depois da morte de uma pessoa que eles consideram evoluída, eles ficam observando se houve algum tipo de modificação no seu corpo, porque isso prova que realmente aquela pessoa, ela praticava aquilo que ela falava, entende? Então, a gente vê assim, vários fenômenos, por exemplo, do corpo incorrupto, né, seria um deles. Isso a gente vê muito nos santos católicos também, né, Santa Bernadette, Tubiros, o Padre Pio. E aí tem o segundo nível, que o corpo ele diminui assim de tamanho, fica do tamanho de um bebê recém-nascido, de 50 a 60 centímetros de tamanho, tá? Isso espaço de algumas horas ou dias. Depois tem outros níveis onde que desaparece o corpo, só sobra dente, alguns ossículos, cabelo, e no quarto nível seria a transmutação do corpo inteiro, e geralmente eles dizem assim que tem fenômenos como arco-íris, sons celestiais, flores que se manifestam, e aí eles chamam isso de corpo arco-íris. Alguns monges ou lamas, eles conseguem se transformar em luz, né, em arco-íris, em luz, e voltar à forma física ainda em vida, e tem fotos disso, fotos fidedignas, né, desse tipo de fenômeno. E convenhamos, né, a gente aí convivendo com Marluz, a gente sabe que coisas incríveis são possíveis, né, e que eu sou muito próxima dele, e já vi mais de 100 manifestações à minha frente, então não tem como eu negar as capacidades milagrosas que existem. E eu tenho certeza que ele também apareceu na minha vida justamente para eu poder criar essa certeza. Para você confirmar tudo que você já sabia que tinha, mas porque eu manifestei ele na minha vida. Né? Eu o conheci através da Ana Sharp, mas assim, foi uma ligação muito bacana, porque a gente sabe, porque são muitos poucos, né, que estão aí, que podem fazer isso, né? Então, na casa da Ana, eu também conheci, né? Aí, a Yanise também, a Yanise levou uma vez o Marluz lá em casa e eu conheci lá.
A Nise conheceu na Ana Sharp. Mas, assim, bem, é isso que é maravilhoso. Então, imagina todas essas possibilidades que estão acontecendo, né? Esses milagres todo dia que a gente presencia, e isso tudo é para a gente perceber também o nosso próprio poder de manifestação. Nós estamos produzindo milagres todo o tempo. Quando você cria uma sincronicidade, quando você cria, às vezes, até um pé quebrado, porque aí quando você olha assim a tua vibração, é exatamente a vibração de um pé quebrado, entende? E aí quando você começa a perceber, nossa, então, porque eu estava sentindo isso, eu manifestei um acidente, eu manifestei uma coisa, em vez de ficar olhando o acidente, perceba como a máquina, né, esse aparelho magnífico que você tem de manifestação, e aprenda a dominá-lo. Né? Aí você começa a perceber assim, então tá, então esse pensamento criou tal vibração que criou tal sincronicidade. Como é que eu posso fazer isso para criar algo para o meu bem? Quem é que criou esses pensamentos? Meu autossabotador, é o meu ego. Aí você aprende a conhecer o teu ego e a produção do teu próprio ego, e a partir disso você vai se criando um domínio sobre si mesmo, percebendo que os pensamentos, como é que você criou esses pensamentos, como é que você automatizou, quantas vezes você pensou nisso, onde você colocou as suas emoções, e tudo isso é questão de autoconhecimento. Tudo é questão de autoconhecimento. Sim, e nós estamos aí nesse momento descobrindo várias técnicas, várias pessoas que já estão aí manifestando isso, então vamos acelerando essa glândula pineal que está lá dentro, né? Que de repente você estava lá com ela meia escondidinha, que hoje a gente pode saber que ela pode ser ativada, e esse é o trabalho da Meire aí, que está fazendo isso de uma forma muito linda, né, e que a gente precisa do seu trabalho para a gente poder entender tudo isso e de forma muito clara. Então, eu fico muito contente de você ter vindo aqui com a gente também e podendo mostrar para as pessoas que existe uma luz no fim do túnel, que nem tudo está perdido, né? Que nós podemos fazer uma transformação nesse planeta, neste momento, apesar de todas as indicações estarem acontecendo coisas que não são tão boas, mas a gente pode fazer essa transformação a partir de nós. Não é isso, Meire? Não, depende, não é que existem coisas que são boas ou que são ruins, né? Existem revelações. E as revelações, elas estão aí a cada segundo, a cada momento, a cada esquina, e elas só servem para expandir. A gente escolhe o que a gente vai fazer com isso, mas a gente sempre pode escolher qualquer coisa que aconteça como uma forma de expansão de consciência. A gente está vendo aquilo que sempre existiu, mas que a gente nunca tinha prestado atenção. E mesmo essas situações assim de abuso, sequestro de crianças, isso é uma coisa milenar, isso já tem acontecido há muito, muito, muito tempo. Eu tenho experiências pessoais de regressão, onde que eu vi isso acontecendo há 12.500 anos atrás. Então, é uma coisa que sempre existiu, mas que agora é o momento que está sendo revelado, e pela primeira vez a humanidade, nessa era, né, de nosso nível de consciência, a gente vai realmente poder escolher transformar isso, transmutar e tomar o poder nas nossas mãos. E para isso tem que ser revelado, né? Não tem como você curar uma coisa que você não sabe que está ali. Então, leva tudo isso como processo de cura. Às vezes a gente tem que abrir a ferida para poder tirar o pus e poder drenar tudo isso e curar. Meire, eu vi, agora eu vou pegar assim, uma coisa que eu vi numa live que você fez no podcast lá dos Meninos do Paranormal, que eu sigo muito eles também, eu acho eles incríveis, estão trazendo muita gente bacana, mas assim, que você fez alguns exercícios para as pessoas controlarem o medo e a ansiedade. E eu gostaria de pegar uma palhinha aqui para os nossos ouvintes que não viram, né, mas que você pudesse ensinar no momento de medo, no momento de tensão, ou no momento de inspiração para que você possa realizar alguma coisa. 3 coisas: realização, né? Medo e transmutar o que você tem. Você tem como passar para a gente? Eu vou pedir essa palhinha para você. Os 3 processos é meu, vamos tentar. Mas assim,
é a EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma acupuntura emocional com os dedos, tá? A gente lida com uma coisa que é muito física, que a gente compreende agora, que são os meridianos. Ah, mas meridianos, energia... Não, não é. É um sistema dos meridianos, existe, a gente chama de sistema primovascular, ele é anatômico e ele está distribuído no corpo inteiro e ele funciona, ele é muito fino, ele é 1/10 dos vasos linfáticos e ele colaba, né? Então as pessoas, até hoje eles não tinham descoberto, os primeiros estudos científicos foi em 2012, então é uma coisa que nem chegou ainda nas universidades, tá? Ninguém reconhece muito isso, porque no momento que eles reconhecerem a existência disso, eles vão ter que reconhecer toda a medicina energética. E elas funcionam como fibras ópticas no nosso corpo e mandam, então elas veiculam os biofótons que são criados no nosso corpo, tá? E elas têm os núcleos que são os pontos de acupuntura. Então, quando você faz esses pontos, você está estimulando esses núcleos e que vai estar mandando informação através quando você estimula, você cria biofótons que são emitidos, né, com informação que vai percorrer o corpo e vai poder realinhar e desbloquear todo o teu sistema do meridiano, e aí isso muda as tuas emoções, muda as imagens interiores que estão cristalizadas em frequências, né? Você muda a tua frequência e você muda tudo, tá? Então, a gente pode utilizar para tudo, inclusive isso que a Ana Maria falou, que é dor, manifestação e transmutação. O que é? Você falou. No caso, eu acho que é o medo. Medo. O medo. Então, vou fazer só um rapidinho para o medo, depois você me fala os outros, tá? Então, bom, assim, tá bom. medo, então você só tem que pensar se alguma coisa que está te trazendo medo e aprenda a reconhecer no teu corpo como o teu corpo reage a esse medo. Então, pensa aí uma coisa assim, medo, sei lá, medo de morte, ou então medo de uma barata, ou medo pelos teus filhos, ou medo pelo mundo. Medo de dirigir. Medo de dirigir, pode ser medo de dirigir, mas todos esses medos, a pessoa sente sempre da mesma forma. Como é que se sente medo no teu corpo? Aí, então, veja uma cena dentro de você, sinta esse medo, geralmente as pessoas sentem medo na barriga, ou então é um aperto no peito, ou então é uma dor de cabeça, é uma tensão no ombro, né? Olha onde que está esse medo. Dê uma intensidade de 0 a 10 para esse medo. 0 não é nada, 10 é o máximo. 7, tá? No meu peito. Qual a imagem que vem na tua mente? Um farol vindo na minha mente, vindo na minha frente, né? E eu tendo um acidente. E qual é o pensamento? Desculpa, qual é o pensamento negativo que você tem de você mesma? Né? Vou morrer, né? Eu não vou conseguir. O que vai acontecer com os meus filhos? Tá? Você pega e deixa vir esse pensamento negativo que você tem de você mesma. E aí você faz aqui na mão, tá? Então, nisso, você abarcou todos os elementos que estão cristalizados dentro dessa forma de pensamento do teu medo, que faz com que você sinta todas essas reações. Aí você faz assim. Mesmo que eu sinta esse medo terrível dentro de mim, tá? É nesse ponto, tá? É o ponto de karatê. Mas, ao invés de fazer assim, você pode fazer assim. Tá, com a mão. Aí você fala assim, mesmo que eu sinta esse medo enorme na minha barriga, quando eu penso nesse acidente, nessa luz, eu me aceito e me perdoo profundo e completamente. A gente geralmente fala 3 vezes, mesmo sentindo esse medo enorme na minha barriga, quando eu vejo essa luz vindo na minha direção, e eu acho que eu vou morrer, ou que vai acontecer alguma coisa com os meus filhos, eu me aceito e me perdoo profundo e completamente. E mesmo que eu sinta esse medo enorme na minha barriga, eu me aceito profundo e completamente. E aí a gente vai estimular os pontos, né, que é um triângulo aqui embaixo do olho, então, medo desse carro, dessa luz, aqui do lado, essa luz enorme vindo na minha frente, luz vindo na minha frente, embaixo do olho, medo na minha barriga, sensação de medo na minha barriga, medo, né, pontada na barriga, uma pontada na barriga, embaixo do nariz, pontada na barriga, embaixo da boca, pontada na minha barriga doendo a 7, barriga doendo a 7, na ponta da clavícula ou das 2 clavículas, pontada na minha barriga, embaixo do braço, o macaquinho, né, embaixo do braço, em cima da cabeça, pontada na minha barriga, tá? Aqui é o ponto dos 1000 meridianos. Né? Respira fundo.
Não pensa nada, um segundo, que é o tempo do teu sistema se reestruturar, solta e fala paz. Agora, olha outra vez a mesma cena, a mesma sensação, o mesmo pensamento, e você já vai sentir que ela já não está 8, talvez ele esteja 5 ou a 6, né? E aí você faz outra vez esse resto de medo enorme, esse resto de medo enorme, na minha barriga, esse resto de medo. Aqui no olho, nessa dor na minha barriga, pontada na minha barriga, aqui do lado, esse resto de pontada, embaixo do olho, resto de pontada, embaixo do nariz, resto de pontada, embaixo da boca, resto, embaixo na clavícula, resto de pontada na barriga, embaixo do braço, você pode falar um pouco de Ho'oponopono, eu solto e deixo partir, e em cima da cabeça, eu me perdoo profundo e completamente, é seguro eu amar e é seguro eu perdoar, eu sinto muito, eu agradeço que eu estou bem aqui agora, respira fundo, não pensa nada, solta e fala paz. E aí você vai olhar a situação e você vai sentir bem mais leve, né, mais confiança. E a fé é isso, fé é confiança. Medo é falta de confiança, né? E aí você vai liberando isso. Esse exercício pode ser feito para vários medos ou várias situações, não seria só... Milhares, todas. E eu faço isso, inclusive, para desobsessão, para liberar a intuição, para todo... eu estou criando agora um programa, são 80 temas ligados ao câncer, por exemplo, entende? Então, desde do enjoo até medo de abrir o envelope, então, medo de agulha, fobias... isso a gente utiliza muito com o estresse e todos os traumas, fobias, etc. e tal. Eu tenho um programa também, Desentravando a Língua, que é para se desbloquear o aprendizado de idiomas, tudo utilizando essas técnicas. Fantástico. Fantástico, né, gente? Mas, assim, se a gente for falar tudo que a gente gostaria de explorar, que seria uma live inteira, né? Uma live inteira nova. Então, a gente vai tentar trazer você de novo aqui para dar mais uma palhinha, inclusive, do seu curso, para passar para a gente aí mais ensinamentos, inclusive, sobre esse estudo que você fez, o Santo Sudário maravilhoso, sobre a história de Jesus, né? O que você tem para falar sobre esses estudos, que eu acho que é muita coisa. Não dá para ser uma live só. Então, você vai deixar a gente com um gostinho de quero mais. E não é só as lives, né? Nas hipnoses tem muitas vezes que vem experiências com Jesus, que seja da vida dele, então até antes, e também com o mestre Sananda, que é o mestre ascensionado, né? Que é Jesus como mestre ascensionado, e também todos os mestres ascensionados, Saint Germain, que está aí no comando desse projeto Gaia, do projeto Terra. Então tem tanta coisa, realmente é muita informação, né? Juntando muita informação. Eu vou trazer você de novo, com certeza, se você topar. Prazer. Eu vou tentar trazer a minha irmã também, a doutora Anise. Ótimo, ótimo. Vocês estão muito antenadas com todo esse processo. Isso daí que faz a gente se sentir, vamos dizer, no caminho de que realmente as coisas vão acontecer e que vai ser possível a gente transformar de alguma maneira a humanidade ou ajudar as pessoas que ainda não entenderam esse processo. O que você teria para falar agora para a gente, um pouquinho sobre essa transição planetária, seu ver, passa uma informação para as pessoas que estão aqui nessa live. Vamos aí as mensagens, vamos perguntar o que a gente gostaria para a Meire, para ela depois poder a gente responder numa outra oportunidade, mas assim, dá o apanhado que você gostaria de falar sobre esse momento e convidar todos para participarem desse projeto seu no dia 9/9, às 9h, todo mundo aí junto. Então, são duas coisas. Uma coisa que eu quero dizer é que esse plano que está acontecendo agora na Terra é um plano que é um plano perfeito, é um plano feito pelo mestre Sananda muito tempo atrás, desde que os seres humanos foram trazidos aqui para a Terra.
e antes mesmo da Lemúria, da Atlântida, né? Então, é um plano que é perfeito, já foi medido várias vezes por várias fontes, seja hipnose em canalizações, e eu achei isso muito interessante, como essas informações sempre bateram. Quem está agora no comando desse plano é o Mestre Saint-Germain, e por isso o fogo violeta que está muito forte, né? Porque agora o que está faltando é o momento de transmutação dos pecados, que são as formas, pensamentos que todos nós criamos desde o início dos tempos até hoje, que agora vai ser tudo recuperado, transmutado, e essa energia ela tem que ser liberada agora para a nova terra, né? Não mais ficar cristalizada na dor, que é o que a gente chama de tal do karma. Tá? Então, simplesmente está tudo perfeito, está tudo sendo, todas essas técnicas e essas terapias que estão vindo na Terra, e são milhares, na verdade, desde uns 10 anos para cá, todas essas bênçãos que estão sendo dadas para a humanidade, para a cura total, porque a cura vai ser total. Então, a gente só tem que confiar, tirar todos esses medos, façam toneladas de FT, a gente tira todos os medos de vocês, para permitir que só flua o amor através de todos os teus canais, e não mais o medo, o terror, a raiva, o ódio, né, que é o que eles fazem para poder bloquear todos os nossos canais de comunicação com o nosso ser superior, de comunicação com a nossa divindade. Então, o que eu digo para vocês é: confiem no plano, porque realmente ele existe, mas façam a parte de vocês, porque a salvação vai vir para aquele que tiver engajado nisso, por você, pelos outros, pelos teus próximos. Confie também no ser superior de cada um, não importa se seja um bebê, seja o teu filho, né? Às vezes eu sei que tem muita gente que fica desesperada por aquelas pessoas que, como é que eles não vão poder fazer esse trabalho, eles não sabem como fazer esse trabalho, mas confiem, vibrem a tua cura, porque isso ajuda a ativar a cura das pessoas ao teu lado. Uma pessoa que ilumina, ela cura o karma de milhões de pessoas. Tá? Ela cura as feridas também das pessoas. Você curado, você vai vibrar essa cura também para todas as pessoas à tua volta. É isso que a gente tem observado nos processos curativos, né? Uma pessoa quando a gente faz as constelações familiares, né? Uma cura coletiva, tá? Então, tudo está aí, tudo está presente, confiem em si mesmo, confiem que o eu superior, ele está presente o tempo inteiro dentro de você, e o que vocês sentirem que tem que fazer, vão e façam sem pensar, sabe? Orem muito, estejam conectados, façam muito as afirmações do Eu Sou de Saint-Germain, porque ali é um programa que é colocado, um programa perfeito também, que te coloca nessas vibrações, o Grabovoi, todos esses, tudo que lida com frequências e frequências positivas, e você sente isso dentro de você, é válido nesse momento, né? E principalmente fazer a coisa principal para elevar as frequências é a cura das suas feridas emocionais. Muito obrigada, Meire. Eu gostaria que você convidasse o pessoal como que faz para participar dessa mentalização no dia 9 de setembro. Então, agora a gente está até querendo organizar alguma coisa um pouco mais especial, provavelmente a gente vai fazer pelo Instagram, mas também pelo canal YouTube, talvez vai ser o meu canal, onde que vamos juntar a gente já está pensando, hoje eu estava falando com a Maria Clara, que nós duas juntas conversando, entramos nessa ideia, veio dela e a gente trabalhou, de fazer uma live com várias pessoas, como Marluz, Henrique Gasparetto e várias outras pessoas, né, Mary J. Costa, Andréa Schuller e todo mundo, e juntar todo mundo numa live e fazer juntos essa vibração pelo Brasil, porque o Brasil é o celeiro do mundo, também é de onde vai vir o processo de cura para o mundo inteiro, né? E é por isso que está juntando todo esse povo aí de bem. Eu vejo canais do mundo inteiro, não está tendo movimentos dessa forma como está acontecendo no Brasil, sabe? Graças a Deus, né? Então, vai vir do Brasil, sabe? Esse processo de cura mundial, porque a mudança vai ser muito rápida. Quando ela vier, vai ser muito rápida.
Estamos chegando aí no final, gente. Então, é importante que todos estejam aí antenados nessa energia, para que a gente possa fazer realmente a transformação que nós queremos ver no mundo. Então, começa a partir da gente. Né? Nós somos a transformação que queremos ser no mundo, né? Realmente. Sim, sim. Então, muito obrigada, Mary. Espero que você volte aqui. Vou trazer uma luz puxando aí a orelha dele, porque ele está muito ocupado com um monte de coisa, sem fazer materialização no canal de novo, tá, gente? Já estou avisando aqui. Então, ele vai vir, provavelmente, passando conhecimento, passando toda aquela energia legal, dando aí uma força para esse momento que a gente está vivendo. Então, fica com Deus, Mary. Espero que tudo se realize de acordo com o que você deseja e que as bênçãos dos céus caiam sobre você para você passar esse conhecimento todo para a gente, tá? Namastê! Obrigada. Namastê! Tchau, tchau!